Graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, eu os saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por nos conceder mais esta oportunidade de poder estar aqui para, junto com os irmãos, nós estar fazendo mais uma pré-aula. Viemos um final de semana muito abençoado, tivemos uma lição muito maravilhosa, onde nós aprendemos sobre a lei da semeadura, a mentira, um assunto muito importante. Louva a Deus por tudo que fizeste por nós, e neste momento louva a Deus por nos conceder essa oportunidade. E estamos aqui mais uma vez. A paz do Senhor, pastor William. A paz do Senhor, pastor Aldair. Nesta oportunidade também queremos estar cumprimentando a todos os irmãos internautas com a paz do Senhor, que vai estar mais uma vez assistindo esta pré-aula, na qual Deus nos concede a oportunidade de podermos estar aqui fazendo ela para o edificamento, para o elevo espiritual de cada irmão e para o aprendizado também de todos aqueles que querem aprender, para estar praticando e também ensinando nas escolas dominicais. Graças a Deus, agradecemos a Deus, pastor Will, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas que têm nos contribuído, ouvindo os vídeos das pré-aulas, das leituras diárias. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que faz a leitura diária, de segunda a sexta-feira. Que Deus abençoe nossos irmãos, que todos estão aí dispostos, são voluntários, mas estão contribuindo para o bem da obra de Deus. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, louvo a Deus por todos aqueles que são inscritos no canal Adenac Oficial. Que Deus continue abençoando vocês, e aqueles que ainda não são inscritos, porventura venham se inscrever. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Nós temos vários irmãos, pessoas que estão distantes de nós, estão inscritos no nosso canal. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, também que estão inscritos no canal. Que Deus continue abençoando. O objetivo desse canal é levar a palavra de Deus a todos que têm oportunidade de acessar por intermédio da internet. Pastor William, eu louvo a Deus pela vida dos comentaristas, e desta revista é o professor Lorival, onde ele vem trabalhando com esse tema, a lei da semeadura. Gratidão a Deus pela vida do nosso comentarista e todos os nossos professores. Também queremos louvar a Deus também pela vida dos demais comentaristas, Pastor Gilvan, Pastor Jean. Deus abençoe, pastor, por esta oportunidade, de nós estarmos aqui para decorrer uma lição também comentada pelo professor Lorival, É uma gratidão imensa, na qual Deus tem agraciado neste primeiro trimestre, onde vai falar a lei da semeadura, na qual também o nosso pastor já abordou sobre a lição do domingo passado. Nós tivemos sobre esse final de semana, sobre as consequências da mentira, E hoje nós estamos aqui para fazer esta pré-aula, na qual vai falar os frutos da oração, na qual é de suma importância nesses dias atuais também, na qual nós estamos vivendo. Graças a Deus. Pastor William, em só a gente ler o tema que foi abordado, foi sugerido pelo comentarista, a gente já sente quanto é gratificante, Observe que os frutos da oração. Então, a oração, ela muda muito a história do ser humano. Então, a oração, assim como nós aprendemos na lição passada, a lição de número 5, sobre as consequências da mentira, aqui hoje nós vamos aprender nessa lição, que no próximo domingo vamos aprender sobre os frutos da oração. Então vamos lá. Lição de número 6, vai ser ensinada aos irmãos que usam essa revista no dia 11 de fevereiro de 2024.
nós temos o textual: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses, que está 4:2. Temos aqui a verdade prática. Nossa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo pelo que Ele faz por nós. Essa é a verdade prática. Graças a Deus. Agradecemos a Deus, né? Que a nossa devoção a Deus na oração deve ser, né, como está na verdade prática, marcada por ação de graças a Cristo. Né, pastor William, eu fico olhando, aqui a gente observe quanto está mudado nos nossos dias de hoje. Né, o comentarista aqui vai dizer: nossa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo, né? Pelo que Ele faz por nós. Hoje, como isso, a inversão de valores, como isso tem mudado, né? Hoje, deva ser essa ação, né? Essa devoção deve ser a partir de cada um de nós, né? Uma ação de graça, ela deve ser marcada, literalmente, para Cristo, não é ao homem. Né? Infelizmente, vivemos essa inversão de valores, até mesmo quando se trata a questão da oração. Pastor William, nós temos aqui agora a leitura bíblica em classe, né? Está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo é o 1º, versículo é o de número 9 ao 18. Estaremos lendo. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, ser benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas sobre a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Graças a Deus, maravilha, né? Que a gente agradece a Deus em saber que o comentarista vai colocar aqui na leitura bíblica em classe, né, abordando um texto de alguém que orou a Deus em perseverança, né, a ponto de o sacerdote ter como embriagada, mas a amargura que ela estava passando levou ela a estar nesse estado de aparência eu observo, sim, o sacerdote, como ele estava tão distante, né, que não ter essa maturidade do discernimento de ver que a mulher estava aflita, né? Quem ela desejava. Então Ana falava com Deus,
e Deus, ouvindo a petição de Ana, enquanto o sacerdote estava tendo ela como embriagada, né? Mas aqui nós aprendemos nessa leitura a perseverança de Ana em orar. Aqui já temos por base o que é oração. Aqui nós temos os objetivos gerais. É aprender que a oração produz, primeiro, confiança, segundo, avivamento, terceiro, renova a pessoa e, em quarto lugar, ela traz a esperança. Aleluia. Aqui aprendemos, quem ora, confia, o fruto da oração que ela vai produzir na vida do homem e da mulher que ora, pastor William. Primeiro, a produzir confiança, a confiabilidade de um pecador para um Deus que não tem pecado, de um pecador falível para um Deus infalível. Isso é que a oração vai produzir. Orando a Deus, tenhamos confiança em Deus. E em segundo lugar, é o avivamento. Meus irmãos, meus amigos, não confundam avivamento com barulho. Barulho é emocionalismo. Avivamento é algo que vem da parte de Deus. O barulho é aquele que o emocionalismo é tão forte que as pessoas formam aquele barulho e ali acaba. Agora o avivamento é diferente. O avivamento, ele produz na vida do ser humano um sentimento, e aquele sentimento vai levar ele o quê? A se aproximar de Deus. Como? Através da oração, né? Que assim, a oração vai produzir confiança, avivamento. E em terceiro, ele renova a vida. O barulho não renova a vida de ninguém. Observe quantas pessoas que faz tanto barulho em um trabalho que faz, se não tiver cuidado. Eu fico olhando hoje o cenário que nós estamos vivendo, que esses barulhos, pastor William, ele tem, se não tiver cuidado, em alguns departamentos ele tem tirado a prioridade da palavra. A prioridade da palavra. E nós, por exemplo, nós assembleanos, nós aprendemos com nossos pais na fé que os nossos cultos, ele deva o avivamento, ele traz, e a pessoa renovada, ele sente prazer de glorificar Deus, ele adora Deus, ele magnifica o nome do Eterno, mas não podemos tirar o período, o momento da palavra. Né? Então esses avivamentos que a gente está vendo hoje, tira a palavra. A palavra hoje não é prioridade. Então, por quê? Porque não está havendo renovo, né? As pessoas não estão sendo renovadas no Espírito Santo. E em quarto lugar fala das esperanças. Hoje o que nós vemos de pessoas que não têm esperança, eles hoje vivem no que vê, são pessoas momentâneas, andam pulsionado pelas suas próprias imaginações e seus desejos carnais. Eles não têm esperança em Deus. Se Deus faz uma promessa para ele, nós vamos aprender no decorrer dessa lição, que algumas referências bíblicas, que a pessoa que esperou cerca de 20 anos, né, para que a promessa de Deus viesse ser cumprida, orando para Deus realizar algo na vida, e durou cerca de 20 anos, outros 30 anos, 40 anos. Hoje vivemos um dia da falta de paciência, de esperança, tem levado muitos crentes ao extremo. E levando ao extremo, ele perde o autocontrole de confiar no Deus que ele serve. E assim, pastor William, nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. É preocupante. E como é preocupante as situações? Pessoas, se Deus falar, tem que cumprir. Meus irmãos, não é assim. Deus fala algo com nós. Eu, por exemplo, eu sou testemunha. Quando eu casei em 97,
Deus me fez promessa, cerca de mais de 20 anos, para o que Deus falou comigo, cumprir, né? Mais de 20 anos, cerca de 23 anos, para cumprir o que Deus falou comigo, né? Mas, pastor, mas por que o senhor não caçou outro lugar para Deus cumprir? Não, não é assim. Isso é sinônimo de quem não tem esperança. E o crente em Jesus Cristo, a primeira qualidade dele é a esperança, saber esperar. O Salmo 40, o verso 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Em algumas versões diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Graças a Deus, é isso mesmo, pastor. A gente fica observando aqui, existe um provérbio que as pessoas falam e diz assim: quem apressa come cru, né? E por que a pessoa come cru? Porque ele está desesperançoso, ele está sem esperança, agoniado, querendo que algo aconteça logo, sem saber que os que esperam, eles na verdade vão alcançar vitória, né? Uma coisa também que me chamou a atenção aqui, quando nós falamos da oração, aqui a confiança, o salmista, ele vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Por que os que confiam no Senhor serão como montes? Você observa que os montes estão ali, nada parece que vai abalar eles, estão ali intactos. Assim a vida do cristão, ela não é abalada se na verdade ele estiver com uma vida de oração. Cristão que tem uma vida de oração, uma vida temente ao Senhor, uma vida de vigilância, ele é um cristão que não se abala. As águas podem rugir, o mundo pode virar de cabeça para baixo, os acontecimentos, ele permanece uma pessoa inabalável, ele permanece uma pessoa que não se abala com as situações. Por quê? Na verdade somos seres humanos, somos frágeis, mas ele sabe a confiança em quem ele está e em quem ele está depositando a sua confiança, então ele não se abala, né? Eu me lembro de uma certa experiência, né, que quando isso também é contado, pessoas que tiveram uma criança ali num navio, e aquele navio em alto mar, e aquele povo ali, afadigado, uma criança bem tranquila, e alguém perguntou: você não está com medo? Ela disse: não, porque papai é o comandante da embarcação, papai é quem está guiando. Então ela tinha confiança em quem estava conduzindo aquele navio. Assim é a nossa vida, nós temos confiança e procuramos cada dia mais confiar. Por quê? Porque quem está no controle da nossa vida é Deus. E quando falamos aqui de avivamento, é isso, pastor, também. Avivamento, né, na verdade, é aquilo que nasce de dentro para fora. Não é algo que somente pelo lado de fora e por dentro você não tem. Avivamento, quando ele nasce de dentro para fora, é uma mudança radical, uma mudança da nossa vida, é a forma de comportar. Um crente, o seu comportamento é diferente, porque o avivamento que sai de dentro para fora, ele vai mudar completamente a sua vida. Não vai se levar pelo emocionalismo. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, equilibrada, uma pessoa temperada, é uma pessoa moderada, é uma pessoa que a sua conduta é, na verdade, uma fácil de se mexer. Renovação, pastor, também ouvindo aqui o senhor falar sobre renovação, ela tem um grande significado. Renovação não é inovação. A palavra inovação é algo que inova, que não tem sentido. Agora o crente precisa ter renovação, não inovação, né? Inovação são coisas que não vêm na verdade da parte de Deus, que surgem, que são humanistas, né? E na verdade não tem. Aí o profeta Isaías, ele vai escrever: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Veja que maravilha, né? Ele diz que subirão com asas como águia, né? Não mas subirão com asas como águia. Então isso é para quem espera. Então quem tem um renovo, as esperanças. Eu quero deixar essa palavra já aqui no início desse da nossa conversa. Já de adiantar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças e adolescentes, pastores, professores e os nossos amigos. Quem sabe você está enfrentando o mar da vida, ele está revolto contra a sua vida, contra o seu lar, contra a sua casa. Eu quero dar um conselho para você.
Aí você vai me dizer, mas pastor Aldair, eu já orei tanto e Deus ainda nunca respondeu a minha oração. Eu quero te dar um conselho, renova a sua esperança nesta manhã, através desta palavra, que o Espírito Santo de Deus vai ao seu encontro nesse momento, glória a Deus, e vai nas suas necessidades. E eu quero dizer a você, receba esta palavra nesta manhã, renova as suas esperanças, fica firme aquilo que Deus te prometeu. O mundo pode passar, mas o que Deus prometeu está de pé. Renova a sua esperança. Às vezes é um momento que às vezes a pessoa perde todas as esperanças da vida, mas através desse vídeo, através dessa revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos esse lindo material comentado pelos nossos comentaristas, né? Eu quero dizer a você nesta manhã, eu me sinto muito alegre nesta manhã, eu sinto a presença do Senhor, e eu quero dizer a você, renova as tuas esperanças nesta manhã, não desista, Deus é contigo, Deus está te ouvindo. Quem às vezes diz que Deus não está ouvindo você, é o inimigo das nossas almas, mas Deus, Ele não está com seus ouvidos agravados, não, os ouvidos de Deus estão abertos, atento a ouvir a sua oração. Eu digo a você, vamos orar mais, porque quem ora, a oração produz esperança, produz renovo, as suas esperanças seja renovada, glória a Deus, né? Que Deus o abençoe. Pastor William, vamos aqui para os objetivos gerais. Primeiro, específico, né? Primeiro, mostrar que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. Segundo, explicar que o derramamento da graça e do Espírito Santo acontece como fruto da oração dos crentes fiéis. Terceiro, enfatizar que a esperança do crente é renovada através da oração. Oh, glória. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Olha, pastor, o segundo aí, né, desses objetivos específicos, diz assim, explicar que o derramamento da graça e do Espírito Santo acontece como fruto da oração dos crentes fiéis. Observe, crentes fiéis. Não é todo tipo de crente que o Espírito Santo que está na vida deles, não. Não se iludam. Né? Hoje muitas pessoas estão se iludindo. Porque alguém profetiza, porque alguém fala línguas estranhas, às vezes não há alguém que interprete ou alguém que não tem discernimento, né? E aquela pessoa está falando línguas estranhas, quando você vai observar, aquela pessoa não está falando a língua que é do Espírito Santo, né? E aquela pessoa consegue iludir muitas pessoas, e muitas pessoas acham que só em falar em línguas estranhas é o Espírito Santo, profetizar é Deus que está falando. Não, nem sempre. Nem sempre quem fala em línguas estranhas é do Espírito Santo. Eu já vi o próprio diabo usar pessoas para falar em línguas estranhas. Eu já vi com meus olhos, né, o diabo possesso de uma pessoa e a pessoa falar em línguas estranhas. Então você não deva iludir, né, que aqui nós vamos explicar sobre que o derramamento da graça e do Espírito Santo acontece como fruto da oração dos crentes fiéis. Então, para ter esse poder, para ter o Espírito Santo de Deus, de fato, temos que ser fiel. Temos condições para que ele venha e está em nós. E a terceira é enfatizar que a esperança do crente é renovada através da oração. Pastor, agora isso nos desperta muito, né? A gente... E esses crentes que não gostam de orar? Como se trata uma questão dessa? Que a esperança do crente é renovada não pelo que eu faço e nem pelo que eu sou, mas sim da minha dependência de oração diante de Deus.
E esses crentes que não oram? Por isso é fácil um crente, qualquer coisinha, se um fala dele, ele quer sair da igreja, ele quer de fama de um, ele reclama daqui, reclama daquela. Por quê? Porque ele não tem uma vida de oração. O crente que ora, ele não abala com essas coisas, né? A esperança dele, cada dia ela é renovada, mas, quer dizer, cada vez que eu me curvo diante de Deus, seja de joelho, que às vezes quem não tem condição de ajoelhar, em pé, quem não consegue ficar em pé, deitado no seu leito, mas quando ele curva a sua atenção, redobra a atenção para Deus, a sua esperança é renovada. É verdade. Né? Através da oração, meus irmãos. A nossa esperança ela é renovada não é através de presente que nós damos para pessoas, para amigos, para pastores. Uma forma de barganha. Não, a esperança do crente não é renovada assim, mas sim quando ele se curva diante do Eterno Pai. Verdade. Assim como Ana foi renovada a sua esperança quando o sacerdote, eu acho muito lindo, com tudo que aconteceu, mas eu acho muito lindo quando o sacerdote falou, olha, vai, né, que Deus lhe conceda segundo a sua petição. A esperança de Ana ali, ela recebeu uma dosagem de motivação, que ela saiu dali convicta, pastor William, que Deus ia conceder o que ela tinha pedido. Né? Então isso é muito gratificante. Crente precisa de orar. Vamos lá, a introdução. Temos aqui a introdução. Quando oramos, estamos falando com Deus, louvando, agradecendo, pedindo, suplicando, com a alma voltada para o Senhor, que tudo pode, tudo conhece e está sempre presente conosco. A oração, assim, é um meio maravilhoso de chegarmos à presença do Senhor, de adentrarmos ao trono da graça com confiança, a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16. A perseverança na oração é indispensável para demonstrarmos a nossa confiança e dependência de Deus. Veja que maravilha, né, pastor? A oração, aqui quando nós vemos aqui, irmãos, o pastor nosso falando aqui sobre quando Eli disse a Ana, aqui no versículo de número 17, vai em paz, e Deus de Israel te concederá o desejo que fizeste, né? Que coisa maravilhosa, quando ali você vai em paz, e aqui a oração ela produz tudo isso, quando nós vimos aqui que ela produz confiança, é uma forma de nós louvar, de agradecer, é uma forma de chegarmos inteiramente com confiança a Deus, no trono da graça, para que possamos ser achados em tempo oportuno. E aqui, pastor, a gente observa que a palavra orar, a palavra orou, está num verbo de algo que está em ação, né? Alguém está orando, alguém está clamando. E aqui a palavra orou, ela tem um significado na linguagem do dicionário em português, é alguém que comunica, alguém que implora, alguém que suplica, alguém que conversa, alguém que faz um discurso, alguém que fala. Isto é a palavra orou. A oração, ela é uma forma de voltar a uma divindade, a algo específico. E a oração é o diálogo do crente com Deus. Veja que coisa maravilhosa, né? O crente vai dialogar com quem? Com Deus. E naquele momento que o crente está dialogando, ele está o quê? Aproximando de Deus, está tendo um relacionamento. Como assim nós vamos dialogar? Na verdade, quando a pessoa começa a dialogar, ele começa a produzir uma intimidade. E aí começa a se aproximar, começa a se conhecer. Veja que a confiança do crente, por que o crente tem confiança? Por causa do diálogo. Ele sabe a quem ele confia, ele está passando a conhecer, está conhecendo, e quando ele conhece, ele deposita a sua confiança, né? E aqui também temos algumas complementações que eu achei tão maravilhoso aqui, na composição da palavra. Quando a gente observa a palavra orou, se nós acrescentar o CH, vai ficar chorou.
foi o que aconteceu com Ana. Ela chorou, na verdade. Quando a gente acrescenta a palavra oração, a gente acrescenta o ser. Ser mais oração vai falar de coração, de algo que vai sair de dentro do coração, da mente da pessoa que está voltada para o Senhor. E quando nós falamos orou, nós acrescentamos a palavra ater, que significa adorou, que significa louvar e agradecer ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Então, nós somos muito agradecidos a Deus. É um tema muito maravilhoso falar sobre a oração. Tá, meus irmãos? Então, que Deus o abençoe a todos no nome de Jesus. Aqui nós vamos para o tópico número 1. A oração produz confiança. Olha só, a oração, ela produz confiança. Você, meu irmão, você, minha irmã, que na igreja tem oração e você não vai orar, você está perdendo a oportunidade de adquirir a renovação da sua esperança, e você está perdendo essa grande oportunidade, né? Que a oração ela produz confiança. Você não tem como você confiar em Deus. Eu fico olhando hoje, pastor William, a gente sabe, a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos ficar com a Bíblia, mas hoje nós temos muitas pessoas que eles dão mais crédito a um profeta, a alguém, do que o próprio Deus. Quer dizer, há pessoas que a confiança deles é em objetos, é em pessoas, em seres humanos. Se alguém for um profeta, ele fala, não, fulano é da minha confiança, porque, e nem sempre o profeta, ele vai profetizar, às vezes, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, um mundo de barganhas, principalmente, infelizmente, a gente como cristão, infelizmente, vivemos isso. Uma pessoa está toda desmantelada, todo bagunçado, aí a pessoa, por ser seu amigo de confiança, ele não vai ter a coragem de profetizar para essa pessoa que ele precisa de consertar. Então é uma pessoa que vive o tempo todo sem esperança, leva um estado depressivo, a pessoa vive uma pessoa revoltada, é a ausência da esperança. Mas por quê, pastor? Porque não ora. O crente que ora, ele tem esperança. A oração, ela produz esperança. Entendeu? Aí aqui ele colocou aqui, ó, a palavra de Deus vai nos ensinar no tópico 1, o item 1 vai dizer vai falar sobre a oração de Abacuque. E Abacuque, após Deus revelar que haveria de punir Israel através de homens ímpios, aprendeu a viver pela fé em Deus e a confiar na sabedoria dos seus caminhos. É o segredo, pastor. Por que quantas pessoas hoje, quando ouvem algumas notícias, eles têm dificuldade de adequar a sua confiança em Deus? Os caminhos são maus. Né? Quantos homens hoje, que no decorrer dos dias, né, nós temos aí, começa às 6 horas da manhã, até às 6:30 da tarde, até às 7 horas está na igreja. Então, de 6 da manhã até às 6:30 da tarde, o caminho deles é caminho da mentira, é caminho da fofoca, é o caminho do engano, é o caminho da maledicência, é da difamação. É uma pessoa que é o tempo do... Quando chega na igreja que tem oração, se a oração começa às 7 horas, eles vão chegar só depois das 8, já cantou o hino da harpa cristã. É uma vida que eles levam tão medíocre que não tem como produzir esperança. E quando ouve os noticiários, vai dizer, vai acabar tudo. Então Abacuque, quando ele ouviu que Deus falou que ia punir Deus ia punir os ímpios, né? Que Deus ia tratar com Israel, Abacuque aprendeu a viver pela fé. Fé em quem? Em Deus. Quem Abacuque tinha por base? Os caminhos que ele trilhava. Quer dizer, Abacuque trilhava em bons caminhos. Que tipo de caminho é o seu caminho? Vamos mais para frente, pastor William, vamos estar adiantando, né, o nosso horário. É muito maravilhoso falar, né, desses personagens, isso nos motiva a nós muito.
e a gente vai ver que vale a pena a gente orar a Deus, pastor. Em qualquer tempestade da vida, o segredo é nós orar a Deus. Né? Tanto que é tão importante, pastor William, a gente orar a Deus, que a Bíblia vai dizer para nós que oração é como o Senhor já fez a colocação, é nós relacionar com Deus, é nós querer chegar a Deus. Tiago diz, chegai a Deus e Ele chegará a vós. Esse chegar a Deus é como o sentido de nós relacionar, querer relacionar com Deus. E nós relacionando com Deus, aí a Bíblia vai dizer que às vezes há momento que nós vai orar, que nós não temos nenhuma palavra para nós falar. Estamos na semelhança de Ana. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Senhor, isso acontece com todas as pessoas que tentam buscar Deus. Há dia que os embates da vida, eles são tão tamanhos que nós não somos melhor do que Ana. Às vezes é momento que nós não temos uma palavra para falar, mas nós temos a confiança que tem alguém que está nos ouvindo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemido inexprimíveis, ele vai pegar, nós estamos somente às vezes só gemendo, às vezes não conseguimos nem gemer, já tem momento das orações da gente não ter nenhuma palavra, nem consegue gemer, só chorar, e o Espírito Santo entende tudo o que nós estamos querendo. Ele pega aquelas palavras nossas e leva até a presença do Eterno, e leva até a presença de Jesus. Jesus pega essas nossas palavras que nós nem falamos, mas no Salmo 139, o Senhor já sabe o que nós queríamos. Quando nós adentramos, fechamos a porta para falar com Deus, Deus já conhece todas as nossas intenções, porque a Bíblia diz que antes que houvesse uma palavra na nossa língua, Deus já a conhecia. Então Jesus, já sabendo disso, pega ali do Espírito Santo e apresenta até ao Pai Eterno. O Pai Eterno vai responder, passa para Jesus, seu Filho, agora o Filho para o Espírito Santo. O Espírito Santo traz a resposta das nossas orações. Aleluia! Então, graças a Deus, irmãos, é gratificante. O que vai nos motivar que Deus está ouvindo as nossas orações é conforme o caminho que nós estamos prosseguindo, tá? Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos lá, pastor William. Segundo, tópico 1, item 2. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, o exemplo do profeta Elias, aqui que Tiago escreveu também na sua carta, no capítulo 5, verso 17 e 18, que é onde vai falar sobre a oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder do céu. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões, mas orando a Deus e pedindo a Deus que não mandasse chuva por 3 anos e 6 meses, não houve chuva. Depois Elias torna a orar e Deus manda chuva. Por que Elias orou? Porque Elias tinha confiança, a credibilidade, a confiança de Elias em Deus fez com que acontecesse naquela ocasião de 3 anos e 3 meses não houver nenhum pingo de chuva sobre a terra. E depois de 3 anos e 6 meses, Elias tornou a orar e Deus mandou chuva sobre a terra. Isso é muito maravilhoso, meus queridos irmãos. A oração, ela produz um fruto, Ela produz um fruto tão maravilhoso. Se você ora, você tem confiança. E se você confia, você acredita. E se você acredita, algo vai acontecer na sua vida. Basta nós perseverarmos em oração. Como também lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. É o dever da vida de todo cristão. Ele está orando, como o nosso pastor aqui falou. Às vezes tem pessoas que levantam das 6 da manhã até as 6:30 da tarde. Os caminhos deles são caminhos tortuosos. Ele nem lembra que ele é um cristão. Ele está sendo levado pelas rodas de pensamentos negativos. Conversa com pessoas negativas, ouve palavras negativas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Quando chega na igreja, chega depois da oração, não tem. A oração, meus queridos irmãos, quando nós aproximamos de Deus falando, ela vai fazer também nós se limpar.
Quando você chega diante de Deus, você vai sentindo que você é pecador, você vai sentindo que você está em pecado, que você precisa consertar. Quanto mais você chega diante de Deus, você vai vendo as suas fragilidades e você vai mudando diante de Deus. Observe que aqui Tiago dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós nos dias atuais, mas que orou a Deus e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Mas também depois Elias se tornou a orar e Deus permitiu que houvesse chuva. Pastor, eu vi uma coisa também interessante o senhor falando aqui sobre a questão como a pessoa orar, está no clamar, a pessoa às vezes está tão atribulado, tão afadigado, está tão assim angustiado, está passando por um problema que é só geme. Eu imagino Jesus, a grande demonstração no Getsemane, quando Jesus estava ali orando, e a Bíblia diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue. Jesus, naquela aflição, orando, Jesus disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade, passa de mim este cálice. Mas através de quê? Da oração, né? Tem até um hino que diz: no jardim, Jesus estava em constante oração, né? E nós também possamos estar em constante oração. Graças a Deus. Então é isso aí, meus irmãos, meus amigos, internautas, todos que vão ter o direito, a oportunidade de estar ouvindo esse vídeo. Não fique sem orar. Pastor, eu não aguento, eu não tenho palavra de orar 10 minutos, 40, 20 minutos, 30, 40, 1 hora, 2 horas de relógio. Meu irmão, eu digo a você, se você não tem palavra, curva diante de Deus. É melhor você ficar 10 minutos orando a Deus sem palavra do que você ficar 5 minutos olhando vídeos na internet, coisas que vêm roubar a essência de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Não fica sem oração, não fique. A gente joelha para orar a Deus, não é porque nós temos palavra, mas quando nós estamos de joelho dobrado, Deus está vendo o que nós estamos querendo. É a dependência. A dependência de Deus, tá bom? Estamos aqui já, gente, o tema é muito vasto, né? Mas nós, para não ficar tão longo o nosso vídeo, a gente vai já estar caminhando aqui para a conclusão, né? Depois aí os professores de cada congregação, comentaristas, e a gente traz mais alguns assuntos que estão ampliando, né, o comentarista, né, esse comentário do nosso comentarista, e assim você também faz as suas pesquisas que venham a brilhantar, né, a sua aula. Os alunos, né, se sentem prazerosos de estar na aula. Eu louvo a Deus, nós aqui, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa na nossa sede, onde os irmãos têm se abraçado essa causa e gostado de estar na escola bíblica dominical. Então, assim, para mim está concluído assim, o terceiro, não concluiu menos aqui esse tópico 1, né? É dizer assim, o povo de Deus deve buscá-lo com confiança. Não é só buscar, deve ter confiança. Qual é essa confiança? É que Deus vai resolver. Deus vai resolver. Observe que aqui o comentarista vai colocar no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer sobre ali, depois você vai ler, ali Deus vai estabelecer 3 condições para o seu povo, né? 3 condições para o seu povo. É bom que você, professor, leia, né, todo o capítulo 7 desse livro aí livro das Crônicas de Israel. Você leia, que você vai ter um enriquecimento muito grande, né? Ou você quiser começar no capítulo 6, é bom também. Você vai ver o quanto é rico esse texto. Deus vai dar 3 condições para o povo de Israel. Primeiro, as condições para Deus ouvir eles. Para Deus está resolvendo, é humilhar diante do Senhor. Segunda condição, oração. Tá vendo? Nós devemos humilhar e orar, senão não adianta nada. E em terceiro lugar, convertimento. Pastor, quantas pessoas hoje que quer tudo na vida, mas não quer converter, né? Então, para Deus, hoje eu fico olhando assim, eu louvo a Deus que eu não sou esse profeta de estar profetizando tudo quanto é prosperidade para o povo. Não, Deus não me usa assim. Eu agradeço a Deus a forma de Deus me usar.
Eu não sou um pastor de promovedor de bênção para o povo. Não, eu não. Eu louvo a Deus. Então aqui nós vemos Deus estabeleceu 3 condições para que ele abrisse as portas do céu para Israel. 3 é humilhar, orar e converter. Está aí na revista, os alunos, os professores, quem tem a nossa revista, depois pode ler esse texto, né? Para que, pastor, que Deus estabeleceu? Para depois, Deus agora vai estar respondendo o seu povo. E agora Deus vai ouvir a oração, Deus vai perdoar os pecados e depois Deus vai sarar a terra. Né? Gratidão a Deus por isso, meus irmãos. Então, quer algo de Deus? Deus, Ele quer que nós dependemos dele, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Nós temos aí o tópico 2, oração produz avivamento, né? Muito importante esse texto sobre o avivamento, que cada professor possa fazer uma pesquisa sobre essa questão do avivamento, né? O avivamento ele traz renovação, não inovação, como o pastor William já falou. O que é ser cheio do Espírito Santo, maravilha, é um tema, também, pastor, o 3 aí vai falar só esses tópicos aí. O 3 vai falar, oração renova as esperanças. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Como o pastor falou no começo aqui do vídeo. Se você se sente desesperançoso, está sem esperança, busque a Deus através da oração, para que Ele possa renovar as suas esperanças. Eu sei e acredito que se você buscar de coração, como aqui falou em 2 Crônicas capítulo 7, né, e versículo 14, se você humilhar, orar e arrepender, Deus está pronto para estender as mãos sobre a sua vida e renovar todas as esperanças. Aí você diz assim, mas está demorando a promessa cumprir. Irmão, tenha paciência, espere em Deus, acredite em Deus, que Deus é fiel. Tudo no tempo certo, na hora certa, tudo acontece perfeitamente. Coisa boa, pastor, é tudo na hora de Deus. Como falamos aqui no começo desta pré-aula, quem apressa come cru. Espere em Deus, acredite em Deus que tudo vai dar certo para a honra e para a glória do nome dele. Graças a Deus. Então que Deus abençoe a todos, né? Temos o exemplo de Ana, vamos ter também a nossa esperança está no Senhor. E nós temos a conclusão, se vivemos a palavra, então no momento em que orarmos, a palavra habitará em nós, tão ricamente que será a palavra de Jesus em nossos lábios. Glória a Deus por isso. Então que Deus abençoe todos vocês, né? Uma vez eu estava, o pastor ele falando sobre quem apressa come cru, eu tive uma conversa com uma certa pessoa. Ele teve a dizer que Deus tinha falado de uma chamada a pastorear, e aquela pessoa falou, essa pessoa teve na nossa região, hoje não sei para onde é que ele está se habitando, e aquela pessoa foi ser pastor de uma igreja, depois não deu certo, tal, e mudou de uma igreja, foi para outra, e ficou mudando, e recebeu uma proposta, e ele falando para mim, dizer que ele ia sair, porque para Deus cumprir a promessa dele, ele ia caçar a igreja, a proposta totalmente diferente dos costumes. Não, mas eu vou para que Deus falou, e eu preciso que Deus cumpra a sua promessa na minha vida. Olha a diferença de Ana, olha a diferença de muitos homens, né? Cadê a esperança, meu irmão? Se Deus falou, nem que seja você em cima de uma cama, se Deus falou, nem que você pode estar em cima de uma cama, mas você será consagrado ao pastorado. Verdade. Eu creio no Deus assim. É assim a minha credibilidade em Deus. Se Deus falou, está falado. Deus não é como o filho do homem que se arrepende, não. Deus não mente também, não. Verdade. Agora o problema foi Deus ou foi o homem? É verdade. Temos de ter cuidado. Deus abençoe todos os nossos irmãos, ficam todos na paz. Um abraço do pastor Aldair, nossos internautas, nossos amigos, todos que vão ter oportunidade de estar vendo esse vídeo. Que a graça e a paz de Deus é sobre a tua vida, sobre a tua família, e que vocês sejam todos felizes. Tenham uma ótima semana na paz
do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana e que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e a paz do Senhor, pastor Adair. A paz do Senhor, pastor Adair. Um abraço a todos, em nome de Jesus.